A noite revelou o que estava escondido nesse beco esquecido. E o que aconteceu depois ninguém esperava. A noite havia se derramado sobre um beco esquecido na parte antiga de Huntsville, Alabama. O ar úmido carregava o cheiro de ferrugem e concreto, impregnando as paredes de tijolos que já haviam visto décadas melhores. Abaixo da luz trêmula de um poste prestes a se apagar, estava ajoelhado Ellis Hawthorne, um veterano do Vietnã, envelhecido e marcado pela guerra. Sua jaqueta camuflada, gasta pelo tempo, mal o protegia do frio cortante que rastejava pela rua. Suas mãos ásperas pressionavam o asfalto rachado, como se fosse a única âncora que ainda o mantinha neste mundo. Na frente dele, imóvel como uma estátua viva, estava Orion, um pastor alemão da K9. Seus olhos escuros estavam cravados em Ellis com uma inteligência tão aguda que chegava a assustar mesmo seu próprio treinador. A poucos metros, o oficial Nolan Graves observava em silêncio. A mão próxima à arma, dividido entre o protocolo da academia e o apelo silencioso que enxergava nos olhos vazios do velho soldado. Mas Orion não rosnou, não avançou, apenas ficou ali, respirando com calma, como se estivesse protegendo algo frágil, menos algo que ninguém mais conseguia ver. O fôlego de Ellis saía em rajadas descompassadas. Enterrado sob camadas de arrependimento, ele sentia memórias antigas ressurgirem, menos visões de selvas em chamas, os gritos de pânico de irmãos de farda, e o riso de um garoto que nunca teve chance de crescer. Seu coração pulsava nos ouvidos, enquanto o olhar calmo de Orion penetrava a névoa de tiros distantes e promessas quebradas. Pela primeira vez em anos, o peso sobre seus ombros parecia ceder, só um pouco, o suficiente para o ar parecer menos amargo. A voz de Graves rompeu o chiado do rádio central. O suspeito está desarmado. A K9 não reagiu. Presença de um supervisor no local. A confusão em sua voz era evidente. Ele já havia visto Orion derrubar criminosos armados e perigosos, mas agora, diante de um velho tremendo, o cão se recusava a agir. Graves abaixou lentamente a mão, temendo que qualquer movimento brusco pudesse quebrar o delicado elo entre eles e a realidade. Uma rajada de vento fez uma lata de cerveja vazia rolar pela calçada com um estrondo. Orion não se mexeu. Em vez disso, abaixou a cabeça e caminhou lentamente em direção a Ellis. Seus passos eram silenciosos, calculados. Os lábios rachados de Ellis se entreabriram. Um sussurro escapou, talvez um pedido de desculpa, talvez uma prece esquecida. Quando o focinho gelado de Orion tocou a mão suja do veterano, um tremor percorreu seu corpo, despertando algo que ele havia enterrado há décadas em solo estrangeiro. Graves se aproximou. Sua voz agora era baixa, quase um sussurro. Senhor Hawthorne, o senhor me ouve? Ele está aqui para ajudar. Mas Ellis mal escutava. Tudo o que sabia era que havia um ser vivo ao seu lado, que se recusava a encirgá-lo como um homem quebrado. A última luz do poste piscou e se apagou. Homem e cão permaneceram ali, unidos por uma promessa silenciosa. Uma promessa que os guiaria por um caminho para o qual nenhum dos dois estava preparado. O som constante dos rádios policiais ecoava pelo beco enquanto a viatura de apoio chegava. As luzes vermelhas e azuis pintavam as paredes molhadas. Official. Nolan Graves permaneceu ao lado de Ellis, agora sentado na calçada fria. Orion ainda colado a ele como um guardião de outro mundo. Graves observava cada tremor nos ombros do veterano. A cada comando gritado por outros policiais, Ellis se encorria. Mas, naquele instante, Graves entendeu. Ellis não era uma ameaça menos. Ele era um homem encurralado por fantasmas mais escuros que qualquer beco. A capitã Roslyn Kitts apareceu, rompendo o cerco de uniformes. Seus olhos afiados varreram a cena até parar em Graves e no cão ajoelhado. Ela era o tipo de comandante que impunha respeito apenas com o olhar. Seu casaco fechado até o último botão, mesmo com um clima ameno, dizia tudo. Graves. Relatório. Sua voz era firme, sem espaço para desculpas. Mas quando seus olhos pousaram no veterano tremendo, agarrado ao cão, seu tom suavizou. Capitã. Este é Ellis Hawthorne. Veterano do Vietnã, estava desaparecido há anos. E Orion. Graves indicou o cão com a cabeça. Se recusou a atacar. Ele sentiu algo que eu não consigo explicar, capitão. Acho que o que ele precisa agora é de ajuda médica, não de algemas. Sua voz falhou levemente. O medo de que os regulamentos destruíssem aquele frágil momento de confiança era real. Kitts estudou Ellis com a calma de quem já viu de tudo. Assassinos, estupradores, mentirosos. Mas o que ela via nos olhos de Ellis era diferente. Campo de batalha inteiro congelado em suas pupilas, perdido no tempo.
Ela se ajoelhou, ignorando a sujeira da calçada. Senhor Hawthorne, o senhor consegue se levantar? Sua voz era firme, mas gentil, menos como de uma mãe chamando seu filho, perdido. Alice piscou lentamente, seus dedos ainda agarrados ao pelo de Orion, e por um breve segundo o beco desapareceu. Ele viu uma jovem de uniforme, Margot, sua filha, vestindo o casaco do colégio com um brasão do rock. Ela implorava para que ele ficasse sóbrio, só até a formatura. Essa lembrança, o quebrou de uma forma que nenhuma rajada de tiro jamais conseguira, engolindo a dor. Ele assentiu, se levantando com a ajuda firme de Kit, que segurava seu braço com força controlada. Deles, o oficial Graves ordenava aos outros agentes que recuassem. Dispensou os paramédicos, tanto os que traziam macas, quanto os que vinham com algemas, no fundo do peito. Graves sabia. Essa noite não era sobre prisões, era sobre um homem que precisava de alguém ao seu lado. Alguém como Orion. Alguém como um jovem policial que ainda acreditava que nem todas as batalhas terminavam no campo de guerra. Enquanto guiavam Alice em direção à viatura, Graves fez um voto silencioso. Não deixaria que o sistema enterrasse essa história sob relatórios e arquivos encerrados. Mais tarde, no Hospital Geral de Huntsville, a luz fria fluorescente zumbia sobre a cabeça de Alice Hawthorne, curvado numa cadeira de plástico rachada. Orion, o cão, estava deitado aos seus pés, o queixo descansando na botagasta de Alice, os olhos atentos a cada enfermeira que passava. O oficial Nolan Graves folheava o mesmo formulário de admissão pela terceira vez, os dedos tamborilando. Com ansiedade na prancheta, o ar estéril cheirava a antisséptico e café value. Um mundo completamente diferente daquele beco escuro onde um cão se recusou a ver um homem quebrado como uma ameaça. A capitã Roslyn Kitts surgiu no corredor, passes femmes, olhar fixo em Graves. Ela havia ficado para trás, preenchendo papéis, garantindo que Alice não fosse tratado como mais um sem-teto, mas sim como um veterano em crise. Ela parou ao lado deles. Ao ver Orion encolhido como um escudo aos pés de Alice, seus olhos suavizaram alguma notícia. Perguntou num tom mais suave que na noite anterior. Graves balançou a cabeça, lançando um olhar a Alice que parecia perdido em outra realidade. O Dr. Mercer está a caminho. Especialista do VA, já lidou com veteranos como ele, terror noturno, dissociação, mas não sei se Alice vai querer falar. Baixou a voz como se qualquer ruído pudesse romper a frágil estabilidade de Alice. Orion é o único que ainda o ancora aqui. Kit se abaixou, acariciando Orion atrás das orelhas. Sentiu o calor firme do cão sob sua palma. Então mantemos o Orion por perto, menos murmurou. Mais para si do que para Graves. Ela se levantou. Olhou de um lado para o outro. As portas automáticas se abriam e fechavam em intervalos regulares, como se cada novo visitante pudesse destruir a trégua invisível que ainda mantinha Alice inteiro. Então, um novo rosto apareceu. Dr. Calvin Mercer. Alto, olhos cansados, mas gentis. Uma mancha de café no colete de lã. Ele fez um gesto de cortesia para Kitts e Graves, antes de se ajoelhar à frente de Alice, Sr. Hawthorne. Disse com voz serena, quente como um cobertor no inverno, sou o Dr. Mercer. Servi 2 vezes na tempestade no deserto. Posso sentar com você? Ele não trouxe pranchetas, nem jargões clínicos, apenas apontou para Orion. Ele é seu parceiro essa noite, né? Pela primeira vez em horas, Alice levantou a cabeça. Encontrou os olhos de Mercer. Houve um instante, um vislumbre de reconhecimento. E então ele abriu a boca. A voz, quase sem força, ele ficou. 2 palavras, mas que ecoaram como um trovão no silêncio. As orelhas de Orion se ergueram ao som da voz do dono. O rabo bateu uma vez no chão. Uma promessa muda. Ele ficaria menos o tempo que fosse necessário. Graves e Kitts trocaram um olhar. Não precisavam dizer nada. Era o primeiro passo do lado do fora. A madrugada começava a se render ao sol, mas naquela sala fria e branca, um soldado ferido e um cão leal estavam reconstruindo pouco a pouco a confiança que nenhum uniforme poderia exigir. Graves digitou uma mensagem curta ao batalhão. Alice Hawthorne está falando. E Orion está ficando. Os primeiros raios de sol atravessavam as persianas finas do hospital, projetando listras pálidas sobre o rosto exausto de Alice. Ele estava sentado na cama rígida. Sorrow, no br... Mas os olhos estavam presos na única presença que o mantinha inteiro. Orion, curvado no chão, nariz sob o rabo. De tempos em tempos os dedos de Alice tocavam o pelo do cão, como se sem isso o mundo ficasse rápido. Demais. Barulhento demais. Dr. Calvin Mercer estava de pé, perto da janela, rabiscando em um caderno de couro já surrado de vez em quando. Fazia perguntas sutis, sobre comida, sono, os pesadelos, mas Alice respondia pouco. Um grunhido, a Messia, cansei.
Do lado de fora da sala, o oficial Graves seguia firme, encostado na parede, tomando café amargo. Ele não sairia dali até ter certeza de que Ellis não seria engolido pelo sistema, menos taxado como inapto, esquecido, perdido. A porta se abriu com um clique suave. E então, uma figura que Ellis não via há quase uma década, entrou. Margot Hawthorne, seu nome. Um hematoma cravado na memória. Ela congelou no instante em que seus olhos encontraram os dele. Ela vestia um blazer impecável. Os cabelos escuros presos para trás, exatamente como usava nos tempos da faculdade de Direito, mas as mãos tremendo traíam a fachada de controle. Graves ergueu os olhos rapidamente, sentindo a mudança no ar. Endireitou-se e murmurou para Mercer. Ela veio. Margot pigarreou, tentando, e falhando menos, conter o tremor na voz. Pai, apenas uma sílaba. Mas Ellie se encolheu como se ela o tivesse atingido. As orelhas de Orion se mexeram, captando atenção no ambiente. O cão se ergueu ligeiramente, mas permaneceu ao lado da perna de Ellis. O Dr. Mercer fez um leve aceno para Margot, recuando um passo para lhe dar espaço, embora permanecesse próximo, pronto para intervir caso as palavras se tornassem lâminas. Ellis obrigou-se a encará-la. Sua garganta lutava contra desculpas antigas, presas como espinhos. Margot. O nome saiu áspero, seco como o vento de deserto. Nos olhos dela ele viu cada decepção, cada aniversário esquecido, cada promessa quebrada. Por uma garrafa, ou por uma lembrança pesada demais para afogar. Ele quis dizer que sentia muito. Mas a vergonha que via nos olhos da filha o fez voltar a ser um garoto de 12 anos. Impotente, furioso, sozinho, Margot cruzou os braços. A voz saiu baixa, mas afiada como faca. A polícia me ligou. Disseram que encontraram você quase morto num beco. E com um cão da polícia te protegendo. Como se você ainda fosse alguém que valesse a pena salvar. Ela fez uma pausa. Os olhos marejados, mas firmes. Você morreu, ou ainda vale a pena salvar você desta vez? Ellis não conseguiu responder. Mas Orion roçou o joelho dele. Como se dissesse, alguém aqui ainda acredita em você. Do lado de fora da porta do hospital, Graves soltou o ar lentamente. Sabia que aquela era uma batalha que nenhuma insígnia podia vencer por Ellis. Era um combate de sangue, de laços ainda não completamente rompidos. O silêncio da sala de hospital envolvia Margot Hawthorne como um aperto no peito. Ela estava sentada, rígida, na cadeira do canto, os braços cruzados com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Do outro lado, Ellis Hawthorne encarava o chão. O tubo do soro se movia levemente cada vez que ele mudava de posição. Entre os dois, Orion estava deitado em postura de vigia, a cabeça pesada repousando sobre a bota de Ellis, menos como se protegesse a frágil ponte que ainda os mantinha ali. Pai e filha, pela primeira vez no mesmo cômodo em anos. O policial, Nolan, Graves observava da porta, fingindo deslizar o dedo pelo celular, mas atento a cada gesto, a cada faísca entre eles. Ele já havia enfrentado traficantes armados em becos escuros. Já lutou contra bêbados violentos em bares decadentes. Mas nada o deixava mais nervoso do que a guerra silenciosa entre uma filha que enterrou o pai em vida e um pai que já havia desistido de si muito antes disso. Ellis pigarreou. A voz saiu áspera como cascalho. Margot, eu não queria que você me visse assim. Ele manteve os olhos baixos fixos na pata de Orion pressionando seu joelho. A respiração do cão parecia lembrá-lo de continuar. Mesmo quando a vergonha apertava a garganta, você não devia ter vindo. Margot soltou uma risada curta. Amarga, não se ache tanto. Graves me chamou porque precisavam de um parente. Se eu não atendesse, você estaria numa cela de bêbado. Ou numa ala psiquiátrica, sozinho. Ela se inclinou para a frente. A voz tremia de raiva, ensaiada em noites demais. Sabe o que me custou entrar de novo por essa porta, pai? Sabe, a pergunta atravessou Ellis mais fundo que qualquer ferimento de guerra. Ele abriu a boca para responder, mas só conseguiu soltar um suspiro entrecortado. O Dr. Calvin Mercer, que havia retornado discretamente com um copo de café ruim do hospital, interveio antes que o silêncio destruísse o pouco que restava. Margot, talvez seja hora de deixar ele descansar. Essa raiva, ela é real, mas é um peso que vocês dois carregam há tempo demais. Não vamos afundê-lo com isso esta noite. Margot limpou uma lágrima que se recusava a aceitar. Levantou-se bruscamente. A cadeira arrastou no chão com um som seco, como uma acusação. Descanse. Beba sua sopa de hospital. Finja que um cachorro. Conserta tudo fez uma pausa, mas não espere que eu finja que você foi. Algum dia um pai digno de ser lembrado. Ela lançou um último olhar a Graves menos metade desculpa. Matei de rancor. E saiu pelo corredor como uma tempestade prestes a desabar.
Alice desabou contra os travesseiros, respirando com dificuldade. Orion se aproximou ainda mais, colando o corpo ao dele, como um cobertor morno contra o vazio que Margot deixara para trás, naquele silêncio espesso. Graves entrou devagar, pousando a mão firme no ombro de Alice. Sussurrou: "Não desista agora. Ela vê. Isso ainda significa alguma coisa." Alice fechou os olhos, agarrando-se ao único coração leal que ainda batia ao seu lado. Muito depois que os passos de Margot Hawthorne desapareceram pelo corredor estéril, o quarto de hospital mergulhou em um silêncio pesado. Alice Hawthorne permanece acordado mesmo com os olhos cerrados, menos cada músculo tenso sob o cobertor fino. A respiração constante de Orion contra sua perna era a única âncora que o impedia de afundar de vez nos cantos escuros da própria mente, onde combates antigos e promessas quebradas o esperavam como fantasmas. O agente Nolan Graves estava, largado numa cadeira dura junto à janela, lendo a mesma linha de seu relatório pela 10ª vez. Ele olhou para Alice, observando como seu peito subia e descia em um ritmo forçado menos cada respiração. Uma batalha silenciosa discretamente. Graves se levantou e adiou-se ao lado de Orion, coçando atrás das orelhas do cão. "Você é um milagre. Sabia?" sussurrou. Orion mexeu o rabo, mas não se moveu. Seus olhos estavam fixos em Alice, guardião e testemunha ao mesmo tempo. Um leve toque na porta quebrou a quietude do ambiente. O Dr. Calvin Mercer entrou com uma pasta de arquivos debaixo do braço e uma expressão que misturava cautela e esperança. Ele fez um leve aceno para Graves antes de se voltar para Alice. "Consegui seus registros antigos do exército, Alice, seus papéis de dispensa, e algumas cartas também. Cartas que você nunca abriu." Ele colocou a pasta com delicadeza sobre a mesa de cabeceira. O som dos envelopes antigos pareceu mais alto que o bip do monitor cardíaco. Alice não abriu os olhos, mas sua voz veio mais firme, menos cada palavra saindo crua, como se cortasse por dentro. "Chega de cartas. As últimas que abri arruinaram o aniversário de um menino. E um casamento, tudo no mesmo mês." Sua mão deslizou até a cabeça de Orion, os dedos roçando-o pelo macio como se aquilo pudesse acalmar sua pulsação. "Enterrei tudo por um motivo." Mercer sentou-se na beirada da cama. "Desafiando as regras do hospital, você enterrou tão fundo que acabou enterrado junto, Alice. E a Margot, ela é a prova de que algumas feridas passam adiante se a gente não as limpa direito." O tom era suave, mas o olhar firme. "Se não quiser ler por você, leia por ela. Ou por ele", disse apontando para Orion. "Ele não desistiu de você." "Niquelaby, então não desista agora." Pela primeira vez, Alice abriu os olhos cansados, marcados por tempo e dor, e encarou a pasta como se ela pudesse mordê-lo. Seus dedos pairaram sobre os papéis amarelados, tremendo. Orion pressionou a cabeça contra o joelho de Alice, como se o trouxesse de volta para o presente. Alice puxou o ar com dificuldade. "Uma carta", murmurou. "Só uma." Por hoje, Graves e Mercer trocaram um olhar silencioso. Eles sabiam, às vezes, a redenção não grita. Ela começa com uma única palavra, temida, sussurrada sob a luz trêmula de um hospital. Alice segurava a primeira carta com os dedos trêmulos. O envelope estava amarelado, com as bordas quebradiças. A luz fluorescente do quarto fazia a tinta desbotada parecer fantasmagórica menos cada palavra. Um hematoma que ele evitou por anos. Ao lado dele, Orion repousava, o queixo sobre sua coxa, os olhos atentos, observando cada vez que as mãos de Alice tremiam demais para continuar a leitura. Do outro lado do quarto, o agente Nolan Graves se encostava à parede, os braços cruzados, mas o olhar suave protegendo aquele momento frágil como se fosse um campo minado. O Dr. Mercer permanecia perto, um sentinela silencioso da confissão de Alice, feita por meio de palavras escritas em papel antigo. "Leve o tempo que precisar", disse Vospik, mesmo que a tensão em seus ombros traísse o quanto ele queria que Alice seguisse até o fim. O relógio marcava os segundos, como um tambor distante. Do lado do fora, enfermeiras passavam sem diminuir o passo. Lá dentro, o passado estava se desdobrando, uma respiração trêmula de cada vez. A voz quebrada de Alice rompeu o silêncio. "Querido pai, a mamãe disse que você ainda está no exterior, mas eu sei que só está ocupado. Tudo bem, eu ganhei a luva de beisebol. Treinei todos os dias. Talvez quando você voltar me ensine a lançar como prometeu." A garganta travou. As palavras viraram sussurros esfarelados. Ele fechou os olhos com força menos, mas o sorriso do garoto ainda dançava em sua mente. Tommy Hawthorne. Para sempre com 8 anos. Para sempre esperando. Orion soltou um gemido baixo, pressionando ainda mais o focinho contra ele menos como se suplicasse. "Respira. Fica." Graves engoliu seco, piscando para conter a ardência nos olhos. Já tinha visto criminosos
confessando assassinatos com menos dor do que aquele velho soldado. Lendo a súplica de uma criança por uma promessa de pai, Mercer se aproximou, colocando a mão suavemente sobre o antebraço de Ellis, lembrando-o, em silêncio, de que ele não estava mais sozinho nesse peso. Ellis deixou a carta cair sobre o cobertor. Suas mãos cobriram o rosto. E então veio o choro. Áspero, rasgado, maior do que o quarto podia conter. Orion subiu parcialmente no colo dele. Pesado, quente, presente. O âncora que Ellis precisava em cada ano sombrio desde que voltou para casa. Entre soluços abafados, ela com a voz rouca, eu falhei com ele. Falhei com ela. Falhei com todos que um dia Graves interrompeu, firme, sua voz cortando o tremor no peito de Ellis. Ele se aproximou e se ajoelhou ao lado de Orion. Você não pode mudar o dia em que aquele garoto nasceu, Ellis. Mas está aqui agora. Volker tem uma filha lá fora, que ainda assim voltou para te ver. E tem a ele, Graves afagou atrás das orelhas de Orion, e o cachorro se inclinou para o toque, como se compreendesse cada palavra. Não desperdice a segunda chance que ele te deu. Naquele beco, Ellis abaixou as mãos. Os olhos, vermelhos, inchados, agora estavam mais claros do que nunca. Tocou a carta de novo, desta vez com os dedos firmes. Só mais uma. Murmurou com a voz falhando uma última carta. Para Tommy, para Margot. Para Mem lá fora. O primeiro raio de sol se arrastava pelo asfalto do estacionamento, prometendo um novo dia menos um dia que Ellis quase não viveu para ver. A carta jazia aberta no colo de Ellis Hawthorne, as bordas levemente enroladas sob seus dedos trêmulos. As palavras dançavam e borravam diante de seus olhos, mas ele forcuceia a ler cada linha. Cada sentença era uma agulha costurando memórias que ele havia enterrado há muito tempo. Orion, fiel como sempre, se aproximou, encostando uma pata quente sobre o pé de Ellis, como se o prendesse ao presente, justo quando o passado ameaçava engoli-lo por completo. O oficial Nolan Graves observava de um canto da sala, os braços cruzados firmemente sobre o peito. Tinha vindo para proteger um velho frágil de si mesmo, mas agora percebia que Ellis não era o único tentando se reconstruir. Ver um pai lutando contra seus próprios arrependimentos tocava algo profundo em Graves. Lembrava que alguns resgates não constam em boletins de ocorrência, menos estão esculpidos em segundas chances. A porta do quarto rangia ao se abrir. Margot Hawthorne voltou, hesitante. A dúvida piscava em seu rosto cansado. Ela tinha ido embora horas antes, jurando que não voltaria. Mas lá estava ela, apertando um copo de café de papel com tanta força que os nós dos dedos pareciam brancos. Seus olhos pousaram primeiro no pai, depois em Orion, e então nas cartas abertas sobre o cobertor como feridas de papel expostas. Você está lendo? Disse, a voz quebradiça. Ellis levantou o olhar encarando-a. O rosto estava pálido, os olhos vermelhos, mas neles ardia uma determinação que havia sumido por décadas. Eu devia ter lido quando chegaram, Margot. Talvez eu tivesse sido menos fantasma na sua vida. As palavras saíram trincadas, mas não quebraram. O rabo de Orion bateu uma vez no chão. Sentindo a atmosfera mudar, Margot pousou o café no parapeito da janela e deu um passo adiante, puxada por algo mais forte que todas as barreiras que ergueu por anos. Eu passei anos te odiando, sussurrou. Mamãe também. Mas eu te odiei mais, porque no fundo eu ainda esperava que um dia você aparecesse, sóbrio, lúcido, pronto para ser meu pai. A voz falhou. Lágrimas que ela jurara nunca derramar brilhavam nos cantos dos olhos. Ellis abriu os braços hesitante, como se temesse que ela recuasse. Mas Margot se jogou neles. O abraço foi desajeitado no começo, mas apertado como se décadas de silêncio finalmente estivessem se desfazendo. Orion se aproximou, encostando no pai e na filha. Abanando o rabo suavemente, Graves virou-se, fingindo checar o celular menos, mas um sorriso discreto se desenhou em seus lábios. Naquele quarto pequeno e asséptico, pai e filha redescobriram algo que a guerra, o álcool e a solidão quase tinham destruído para sempre: a centelha teimosa do perdão. Tarde, pela primeira vez em muitos anos, Ellis Hawthorne estava sob o céu aberto. Sem se sentir um estranho, apoiava-se pesadamente uma bengala menos presente de Graves. A pulseira do hospital ainda pendia frouxa em seu pulso fino. Orion caminhava ao seu lado, roçando o focinho em sua mão a cada poucos passos, guiando-o pelo jardim de reabilitação atrás do hospital. A luz suave da primavera envolvia tudo. Ele sentia o calor nos ossos famintos por paz. Ao lado dele, o oficial Nolan Graves caminhava em um ritmo leve, atento para não apressar o homem. Maze Valley não era mais um policial protegendo um paciente. Era um amigo menos assistindo um homem reaprender a viver dentro da própria vida.
Ele olhou para Orion e riu baixo, sabe, Alice? Já pensou que talvez Orion não tenha te encontrado naquela noite? Talvez tenha sido você que encontrou ele. Alice parou perto de um banco sob uma árvore florindo. Sentou-se com cuidado. Orion se acomodou aos seus pés, talvez. Respondeu, olhando para o céu com olhos que, enfim, não fugiam mais da luz. Ele achava que já era tarde demais, até que um cão mostrou que ainda havia esperança. Voz de Alice ainda soava rouca, mas agora era mais firme. Passei a vida inteira achando que eu estava além de qualquer salvação. Mas naquela noite, ele se abaixou, coçando atrás da orelha de Orion. Esse cachorro olhou para mim, como se eu valesse a pena. Como se fosse alguém por quem valia a pena ficar. Faz tempo que ninguém me olha assim. Sam Suave, de passo se aproximando, chamou sua atenção. Margot Hawthorne surgiu no portão do jardim, uma pasta de documentos debaixo do braço. Sua postura estava mais ereta, os olhos mais limpos e expresso, mais suave do que a tempestade que havia saído furiosa do quarto de hospital dias atrás. Ela levantou a mão em um cumprimento silencioso. Graves respondeu com um aceno respeitoso antes de se afastar discretamente. Dando espaço para pai e filha, Margot sentou-se no banco, ao lado de Alice. Perto, mas ainda sem se inclinar. Com cuidado, colocou a pasta sobre o joelho dele e a abriu. Dentro havia formulários para reabilitação, papéis de assistência habitacional e uma inscrição para Alice começar a treinar canjiterapia para ajudar outros veteranos em situação semelhante. Conversei com o Dr. Mercer, disse ela. Sua voz era calma, madura, mas com um leve tremor. O mesmo que Alice se lembrava de ouvir quando a colocava na cama. Anos atrás, se você estiver mesmo falando sério, sobre ficar sóbrio, sobre ficar com a gente, aqui em Huntsville. Eles trabalham com cães como o Orion e com homens como você. Os olhos de Alice brilharam, mas não caíram lágrimas. Apenas colocou sua mão sobre a dela menos áspera, marcada mais firme. Orion cutucou os papéis com um focinho, como se estivesse aprovando aquele novo começo. Alice soltou uma risada baixa, trêmula. Tô falando sério, minha filha. Eu não sei como fazer isso sozinho, mas talvez eu não precise. Margot então encostou a cabeça no ombro dele. O perdão ainda era frágil, mas real. E Orion, com o rabo varrendo o chão do jardim, descansou a cabeça sobre as botas de Alice, menos a prova viva de que, às vezes, a redenção chega sobre 4 patas, quando você menos espera. Semanas se passaram. E pela primeira vez em muitos anos, Alice Hawthorne acordava todos os dias ao som de algo diferente de silêncio ou arrependimento. Seu pequeno quarto no centro de recuperação para veteranos cheirava a café forte e roupas limpas. Coisas simples, mas que provavam. Ele ainda estava aqui. E ainda estava tentando ir ao lado da cama, como sempre estava Orion, encolhido no chão, os olhos semicerrados, vigiando. Como se temesse que Alice pudesse sumir novamente se ficasse sozinho por tempo demais. Alice balançou as pernas para fora da cama. Os joelhos protestaram, mas ele não reclamou. Dor significava que ele estava vivo e estar vivo. Significava que ele tinha um lugar para estar. Vestiu sua jaqueta, agora limpa, com os remendos costurados por um voluntário atencioso. E pegou a guia de Orion. Pronto para trabalhar, soldado? Disse ele com um leve tom de brincadeira. As orelhas de Orion se ergueram. O rabo balançou. Resposta suficiente. Lá fora, a primavera já reinava absoluta em Huntsville. As flores de cerejeira salpicavam as calçadas ao redor do pátio de treinamento do centro para veteranos onde Alice agora passava as manhãs. Ali, ele ajudava outros veteranos a reaprender a confiar. Um cachorro de cada vez, um aperto de mão, uma conversa cuidadosa. Policial Nolan Graves passava por lá. Com frequência, fingindo que precisava apenas entregar uns papéis, mas sempre acabava ficando. Jogava a bolinha para Orion e lembrava a Alice de quanto já havia caminhado desde aquela noite gelada no beco. Margot Hawthorne aparecia todos os sábados 3 à comida, para viagem e perguntas novas, perguntas sobre o passado que, um dia, ela jurara que nunca faria. Eles se sentavam em um banco de madeira sob um velho carvalho. Orion dormia aos pés dos dois, como um guardião em paz. Pai e filha costuravam, palavra por palavra, verdades difíceis e desculpas sinceras, em algo que começava a parecer família. Ela não o chamava de pai toda vez, mas às vezes chamava, e só isso já era o suficiente para que Alice continuasse tentando, numa tarde qualquer. Alice interrompeu um dos treinamentos. Seu olhar se deteve num jovem veterano menos mal mais velho do que Tommy teria sido, agachado ao lado de um labrador assustado. Sussurrava para o cachorro, como Alice um dia sussurrou para Orion. Uma dor suave surgiu no peito, onde antes morava a culpa. Agora havia espaço.
Espaço para a lembrança de Tommy, não mais como ferida, mas como razão. Razão para manter-se firme, para ajudar outro garoto perdido a encontrar equilíbrio. No mesmo lugar onde ele quase caiu, quando o sol começou a se pôr, Ellie sentou-se ao lado de Orion, os olhos fechados, o rosto voltado para os últimos raios dourados do dia. Pensou na guerra, nas cartas que nunca foram abertas, no sorriso tímido de Margot, na lealdade silenciosa de Grabes. Pensou naquele cão que escolheu não atacar, mas ficar de guarda por um homem que o mundo inteiro já tinha desistido. E, pela primeira vez, Alice Hawthorne se permitiu acreditar que até os corações mais feridos podem aprender a pertencer outra vez. Um passo fiel de cada vez. Uma pegada canina. Take out of it.